No capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo está respondendo perguntas que a própria igreja de Corinto levantou, perguntas que a igreja fez a respeito do casamento. Algumas coisas estavam acontecendo, algumas dúvidas estavam acontecendo naquela igreja. E a gente precisa lembrar da situação da cidade, como eu comentei nos vídeos anteriores. Havia ali o templo da deusa Afrodite, o templo do deus Apolo, as sacerdotisas do templo da deusa Afrodite desciam à cidade no final da tarde para vender seus corpos como culto à fertilidade, enfim. Havia uma prostituição ali grande, e uma prostituição baseada ou em cima de uma motivação que seria religiosa, ou seria adoração àquela deusa. Então a população como um todo, inclusive os crentes, viviam sob uma pressão a respeito da questão do sexo. A questão do sexo era algo que gerava dúvidas nos crentes. Ao nível de crente pode fazer sexo, eu devo fazer sexo com a minha esposa, sexo é só para casamento, só para procriação, ou eu devo ser celibatário, ou seja, eu devo não ter relações sexuais nenhuma, porque sexo é impuro, é puro ou é impuro, e essas coisas devem ter aparecido na cabeça daqueles crentes. E eles, então, dentre as notícias e informações que Paulo recebe, ele recebe perguntas acerca do casamento. E ele, como apóstolo, como enviado, aquele também que foi lá, pregou o evangelho, implantou a igreja, se sente na obrigação de responder e orientar. Aliás, a gente usa uma expressão hoje chamada discipulado. É aquela pessoa que vem a nós e pergunta coisas a respeito da nova fé. E é comum e é normal que uma pessoa que não conhece a Bíblia, não conhece o jeito de viver do crente, pergunte várias coisas. Se isso pode, se aquilo pode, por que não pode, isso é certo, isso é errado. Aliás, sempre vem com esses conceitos muito pontuais ou muito assertivos. É certo ou errado, né? Certo ou errado é mais fácil da gente entender. É errado, então pronto, eu não faço. Mas às vezes não é bem fácil, não é bem tranquilo dizer certo ou errado. E a gente precisa entender o contexto em que as coisas estão acontecendo. Paulo se propõe a responder às dúvidas daqueles crentes. No seu papel apostólico, ele foi lá, ele pregou, ele implantou a igreja, ficou um tempo com eles, e agora a igreja tem dúvidas. A pouca maturidade na fé nos faz ter dúvidas. É normal. E maturidade na fé não quer dizer número de anos como crente. Porque se você passa 40 anos da sua vida indo na igreja, eu sou convertido, eu acredito em Jesus, mas não experimento o relacionamento com Ele, não lê a Bíblia, não estuda e não ora, a sua maturidade fica pequenininha, fica bem pequena, bem pouco, você é muito pouco maduro, e aí você não vai saber responder a alguns questionamentos como esses, a respeito daquilo lá. E Paulo, então, ele se propõe a explicar no capítulo 7 o que a igreja deve ou não deve fazer com relação ao casamento dentro da doutrina. O capítulo 7 de 1 Coríntios tem 40 versículos. Ele diz assim: quanto ao que me escrevestes, então ele já está dizendo que recebeu. É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher.
Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares às orações e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas ao Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais, digo eu, e não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ande, cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravos? Não se preocupe com isso. Mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é o que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não nada possuíssem, e os que te utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido.
Isso digo em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, isto bem afirmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha bem fará. E assim, quem casa a sua filha faz bem. Quem casa a sua filha virgem faz bem. Quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, esse é o capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, falando ou respondendo algumas questões a respeito do casamento. Essa é a lição número 4 da revista Palavra e Vida, edição número 79. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá e baixar a revista em PDF. Ela tem um formato ali que você pode abrir no computador e ler e acompanhar. Também deve já estar disponível em Kindle. Essa revista tem por tema Corpo e Unidade, Cartas de Paulo aos Coríntios, e foi escrita pelo pastor Valtair Miranda. Nessa lição de número 4, em que a gente vai ver o capítulo 7 de 1 Coríntios, tem por tema questões sobre o casamento cristão. E aí Paulo está falando aos casados, aqueles que crentes de Corinto. Bom, nosso primeiro tópico fala de orientações quanto ao casamento. E Paulo já começa esse capítulo com uma expressão que já nos deixa intrigado. 1 Coríntios 7, 1, né, fala: bom seria que um homem não tocasse em mulher, ou bom seria que um homem não se casasse, e ele já diz que está respondendo perguntas. É bom que o homem não toque em mulher, o homem não se case. E infelizmente algumas igrejas, alguns têm utilizado esse texto bíblico para estigmatizar algumas coisas. Uma delas é que o homem casado estaria junto com uma mulher e a mulher seria por si só uma coisa impura. Isso não existe, não tem nada a ver, né? Não é por aí, não é essa a ideia, né? Homens e mulheres lavados e remidos no sangue de Jesus são puros segundo Jesus. Claro, a gente precisa ter cuidado com o pecado. E o pecado é aquilo que vai tornar tanto homem como mulher impuro, né? Jesus, lá no Sermão do Monte, fala: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Mas se um homem olhar para uma mulher com desejo, já adulterou com ela no seu coração. Ou seja, veja que o que contamina o homem não é o relacionamento homem-mulher, é o adultério, é o pensar coisas que não deveria. Para Cristo, né, como Cristo nos disse, já é adultério. Então, é o pecado que contamina o coração do homem e da mulher. Então, não há problema em casar-se. Agora, por que Paulo fala isso, né? Outra coisa também que não pode ser estigmatizada aqui é o casamento. Não, era bom que o homem não se casasse. Que isso, Paulo? Você está dizendo que o casamento é ruim? Não, não é isso. O casamento foi criado por Deus. Deus mesmo, lá em Gênesis 2:18, né? Que ele disse lá? Não é bom que o homem fique, disse o Senhor Deus, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quem criou o casamento foi Deus. E como tudo que Deus criou,
é perfeito e agradável, ok? Então, calma, essa passagem não está dizendo que mulher é impura, porque é melhor que o homem esteja só, não contraia matrimônio, não toque mulher. Então ele não está dizendo que é uma coisa impura, que se tocar vai se tornar impuro, não é isso, tá? Nem está dizendo que o casamento é uma coisa ruim. E por que então ele está falando isso, né? Hebreus 13:4 diz lá, olha, venerado entre todos o matrimônio é o leito sem mácula. Então, veja que o casamento é uma coisa boa, é uma coisa criada por Deus. Casamento é uma bênção. Mas o que Paulo está dizendo é que existem implicações. Ao se casar, algumas coisas vão acontecer. E ao acontecer essas coisas, a gente vai ter que agir de forma diferente. E na nossa vida prática, no nosso dia a dia, a gente já percebe isso. Quem é casado já não tem mais uma vida de solteiro, já não vai onde quer, do jeito que quer, na hora que quer, não faz mais o que quer, porque ele tem uma responsabilidade. Ele tem alguém a quem ele precisa dar não uma satisfação, mas ele precisa estar junto ali. Ele precisa dizer o que vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, para que as coisas funcionem bem. E eu estou falando tanto homem quanto mulher, ok? Então, a vida muda, sim, muda com o casamento. E aí, o que Paulo está dizendo é que não era bom que se casasse por conta do contexto histórico em que as coisas estão acontecendo. Então vamos lá, contexto histórico de Corinto, né? Como eu falei, cultos a deusa Afrodite com relacionamento sexual vendido, né? Então como se fosse prostituição, né? E imagina que isso permeia as ruas da cidade o tempo todo. Então há uma pressão, uma tentação sexual em cima de toda a sociedade o tempo todo, inclusive dos crentes, né? E o que Paulo está dizendo aqui é que diante dessa enorme pressão, ele não está dizendo que deveria permanecer casado ou praticar celibato, né? Ele está dizendo aqui, ó, se alguém deveria permanecer casado ou se alguém já casado deveria praticar o celibato. Essas são as questões que estão chegando para ele. Tá, a pressão sexual aqui é muito alta, então a gente mantém casado? Eu mantenho casado e faço celibato? Eu separo para não fazer sexo? O sexo é ruim? É isso que está acontecendo ali, é isso que está aparecendo ali em Corinto. Né? E aparentemente alguns crentes estavam pregando isso naquela igreja em Corinto. A sensação que passa, se Paulo está recebendo esta pergunta, é porque alguém provavelmente estava dizendo isso dentro da igreja, alguma coisa estava aparecendo ali dentro da igreja e alguém provavelmente estava pregando o celibato, estava pregando a abstinência total de relacionamento sexual dentro do casamento, e a compreensão do relacionamento sexual, do sexo ali, estava sendo equivocado. O sexo foi algo criado por Deus para ser praticado dentro do casamento. Fora do casamento, sim, torna-se pecado, mas dentro do casamento não é pecado. Né? E é isso que Paulo está tentando explicar aqui. E aquele povo que estava pregando isso lá, que não deveria praticar sexo porque sexo era sujo, porque todo aquele contexto histórico em volta, estava dizendo, olha, tem que se separar. Então vamos se separar para que a gente esteja puro diante de Deus. E Paulo está aqui rebatendo todas estas coisas. Né? O primeiro versículo precisa ser lido junto com o versículo 27. Estás casado? Não te procure separar-te. Está livre? Não te procures, não procure casamento. É o 27. Angustiosa situação do presente.
Ele cita o 27 aqui, mas não é esse o versículo aqui. Bom, enfim, o nosso comentarista fala da angustiosa situação do presente, tá em outra tradução aqui, mas o que a gente precisa entender é que Paulo está vivendo no contexto do primeiro século. E no contexto do primeiro século, lembra, ele saiu de Jerusalém para Damasco, para quê? Para perseguir os cristãos. Isso aqui já deve ter passado bastante tempo aqui, deve ter passado uns 14 anos, talvez. Mas a igreja continuava sendo perseguida. E ser perseguido num contexto como aquele, casado, era muito mais complicado para você fugir, digamos assim, das perseguições, para você driblar as pressões. Além de tudo, você ainda precisa se preocupar com seu cônjuge. Algumas profissões e algumas atividades, né, quem vai ser guerreiro, né, ou vai trabalhar no serviço secreto, uma coisa assim, a gente vê os filmes de espião, né? Melhor que ele não seja casado. Por quê? Porque é um ponto de pressão, é um ponto em que aquela pessoa pode sofrer pressões. E costuma ser difícil você continuar fazendo o que você tem que fazer, sendo algo perigoso, sendo algo arriscado, tendo um ponto de pressão. Então o que Paulo está dizendo ali, da situação angustiante, é que seria melhor não ser casado para não sofrer este tipo de pressão, de perseguição, de morte, da esposa ser perseguida, dos filhos serem perseguidos por algo que você está pregando, por algo que você está fazendo. E nesse aspecto, o que ele quer dizer é que o solteiro tem uma certa vantagem sobre o casado na hora de enfrentar estes tipos de perseguições ou estes tipos de pressão, né? Mas ele fala que isso é um conselho, não mandamento. Versículo 6, isso vos digo por concessão e não por mandamento, ok? E aí ele fala, sim, sobre a possibilidade de você quer fazer uma abstinência ali sexual por um tempo, como se fosse um jejum, por um tempo por oração, você e seu esposo, você e sua esposa, não tem problema, desde que seja em comum acordo, né? E aí ele fala de duas possibilidades. A primeira, se você tem o dom, né, de celibato. Se você tem o dom de celibato, faça com alegria, né? Olha, versículo 7. Quero que todos os homens tais como eu também sou. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um da verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Veja, Paulo está dizendo ali que seria melhor, porque tem um ambiente complicado ali de perseguição, de morte, e ele tem uma facilidade maior. Será que Paulo teria feito as viagens missionárias que fez? 3 viagens missionárias ao longo da vida, passando vários e vários anos em várias cidades, organizando várias igrejas e pregando o evangelho. Será que ele teria feito isso da mesma forma, da mesma desenvoltura, se ele fosse casado, se tivesse filhos? Né? Ele teria algumas, dá para fazer, mas é muito mais complicado, é muito mais pesado, vamos dizer assim, tem muito mais complicações e coisas para pensar se você vai fazer isso de forma casada. Talvez ele não conseguisse, ao longo da sua vida, fazer as suas 3 viagens e organizar a quantidade de igrejas que ele organizou. Então, ele fala aqui
né? Primeiro, se você quer ser celibatário, você não quer se casar, não tem problema. Se você tem esse dom de Deus, né, de não ter uma necessidade, um desejo sexual muito grande, ou não tem desejo sexual e consegue viver isolado disso, porque ser celibatário não é fazer escondido ou não se casar, é não ter esse tipo de desejo. É uma coisa difícil para a nossa constituição humana. Mas se você tem esse dom, ótimo, faça com alegria e sirva ao Senhor. Agora, se o casal quer fazer uma abstinência para orar, ele acha que aquilo ali vai melhorar, então ele faça de comum acordo, mas que o marido não se negue à sua esposa e a esposa não se negue ao seu marido, né? Ele diz aqui de uma forma bem clara, no versículo 5, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicares à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, para que o diabo não tente um outro ou os dois, ok? E aí, sobre o casamento, o apóstolo deixou alguns princípios e algumas coisas que servem para nós no tempo de hoje. O primeiro é que uma pessoa casada pertence ao seu cônjuge. O propósito de vida daquele que é casado é promover a felicidade do outro. E ele fala aqui, quanto ao que me escrevestes, cada um seu próprio marido. Peraí. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, veja, quero que solteiros e viúvos, é isso aí. Então veja que ele está dizendo que um é do outro, né? Um é do outro. E a razão do casamento é fazer o outro feliz, né? Há vídeos na internet dizendo que você não casa para ser feliz, você casa porque é feliz, porque você não vai mudar o seu modo de vida depois que você casar. Pior, né? Às vezes a gente piora algumas coisas. Dentro do casamento, o sexo é uma dádiva de Deus. A sexualidade faz parte da constituição humana. Deus criou homem e mulher e disse que não era bom que o homem estivesse só. Então, veja, ele criou um para o outro. E como Deus criou isso, é uma coisa boa. Tudo que Deus criou, tudo que Deus fez é bom. E dentro do próprio casamento é uma bênção. Uma pessoa casada que se torna cristã não deve usar a conversão ou seguir a Cristo como desculpa para se separar do cônjuge não convertido. Então acontecia isso também. E aí, a partir do versículo 11, versículo 10, Paulo vai falar sobre a estabilidade do casamento. Veja, ora, aos casados ordeno eu, mas não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela viesse separar-se, que não se case, ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ande cada um segundo Deus lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Veja
que Paulo está dizendo aí que, agora que eu me converti, vou me separar do meu marido, vou me separar da minha esposa porque ele ou ela não é crente. Não, isso não é desculpa, ok? Agora, que vai ser um pouco complicado? Não, vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado que o marido ou a esposa não crente conviva com o crente, né? Então a gente tem históricos de senhoras que não conseguem, por exemplo, ir domingo à igreja pela manhã porque o marido não crente quer o almoço na hora, quer a companhia da esposa e não consegue ir. Paciência. Ore por ele. O marido ou a esposa não crente é um campo missionário que nós precisamos perseguir, ok? E o casamento deve ser usado pelo cristão como espaço de atuação de Cristo, sendo uma extensão da própria igreja. Nossa casa é a nossa primeira igreja, é aquela a qual a gente precisa ter um foco bem grande. O casamento, entretanto, não deve impedir um cristão de devotar sua fidelidade maior ao Senhor Jesus. Então, o casamento não é impedimento para fazer as coisas. Olha, muitas vezes a gente vê alguns casais, quando se casam, começam a parar de ir à igreja, começam a parar de participar das coisas, ou quando tem filhos, começa a não ir à igreja porque o filho atrapalha. Não, o filho não atrapalha. E a gente precisa trazê-los à igreja. E precisa educá-los, sim, é complicado. Mas não podemos deixar o convívio da igreja porque temos filho de jeito nenhum. Precisamos criá-lo no caminho do Senhor. E aí a gente precisa pedir a Deus sabedoria para que a gente consiga fazer as coisas, conciliar todas essas coisas. O segundo tópico da nossa revista fala: a felicidade está em viver para o serviço de Deus. E nesse capítulo 7, então a gente não acha nenhum subsídio para obrigar ou proibir o casamento, ok? Então, infelizmente, alguns usam esse texto para todos esses tipos de coisas. E Paulo está explicando justamente o contrário. Não é para separar quem está casado, não é obrigatório casar, não é obrigatório ficar solteiro. Mas Paulo fala, né, o que seria melhor. O que seria melhor é algo complicado de dizer, né? Ele fala que cada um permaneça, né? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foste chamados, foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo escravos? Não te preocupes com isso. Mas, se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo em Cristo. Por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homem. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. A angustiosa situação está no versículo 26, ó. Achei, eu considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para homens permanecer, para o homem permanecer assim como está, o que lá atrás eu não achei, ok? Estás casado, não te procures separar. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. Sabe, se você está casado, mantém. Se está solteiro, na angustiosa situação presente, que era a da perseguição, mantém, não procure, né? Mas o coração falou, então casa.
Então casa. Mas se te casares, com isso não pecas. E se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Por isso porém vos digo, o tempo se abrevia, e o que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero, versículo 32, é que estejais livres de preocupações. Esse é o ponto. Este é o ponto, né? Que você escolhe, não tem problema casar, não tem problema ficar solteiro se você conseguir se manter puro, né? Mente pura, coração puro e corpo puro. Não tem um problema nenhum se você consegue honrar a Deus. Ótimo, permaneça nesse estado. Mas o que Paulo está dizendo começa aqui, no 32. O que realmente eu quero é que estejais livre de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. A gente vê na igreja que geralmente os jovens, né, sobretudo aqueles adolescentes mais velhos que ainda não estão na faculdade, conseguem ir à igreja, todos os cultos, operar multimídia, tocar, fazer um montão de coisas. Só que à medida que a vida vai andando, o jovem que tem que fazer vestibular, ele já começa a sumir da igreja, porque já tem uma preocupação ali. Entrou para a faculdade, às vezes ele consegue conciliar, às vezes ele tem que faltar à igreja porque tem prova que eu não consegui estudar, porque eu trabalhei durante a semana, e começa a complicar. Mas mesmo assim, ainda solteiro, ele consegue cuidar das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Olha o versículo 33. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Aí você já tem obrigações dentro de casa. A esposa tem obrigações dentro de casa. E o versículo 34 conclui: e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. E a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, para agradar ao marido. E aí a preocupação aqui não só das coisas que a gente faz ou deve fazer, mas do serviço cristão em si. Claro, sendo solteiro, né, é muito mais fácil você servir a Deus. Você estando desimpedido de outros compromissos, é muito mais fácil servir a Deus, ok? E à medida que a gente assume compromissos, às vezes o próprio trabalho da gente faz com que a gente não consiga ir à igreja, que a gente não consiga participar de uma atividade, assumir um compromisso. Que triste! Que horrível o trabalho fazer isso com a gente, mas acontece, e acontece muitas vezes. Às vezes não é o trabalho, às vezes são os filhos, né? O filho vai para a faculdade à noite, eu não tenho carro para ir para o culto de oração, não tenho como ir de ônibus, não tenho opção. E aí, como é que fica? Acaba não indo, né? E é ruim, mas faz parte da vida de casado, faz parte da vida familiar a gente ter este tipo de preocupação, e assim está dividido. Versículo 35, digo isso em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Ou seja, solteiro, você consegue trabalhar muito mais na obra de Deus. Agora, todo mundo deve ficar solteiro? Não. Se você não tem o dom do celibato, não fique solteiro, porque vai ser pior, vai cair em pecado. A gente percebe que alguns missionários ao longo da vida escolheram ficar solteiros, serem solteiros, porque eles percebem que cumprir a sua missão perante Deus da forma como estão é mais fácil, é mais desimpedido, né? Um solteiro muda de cidade a qualquer hora, faz qualquer atividade, tendo o seu sustento, né?
e um casado já começa a complicar. Para eu mudar de cidade, eu tenho que ver onde eu vou morar, porque meus filhos, minha casa, minha esposa, eu tenho que montar uma casa lá. Eu tenho que ver a escola dos filhos, ou transferir a faculdade, e a quantidade de coisas que vem em cima disso, ok? Então, o que Paulo aqui está dizendo é que ele não vai recomendar nem que todo mundo case, nem que todo mundo fique solteiro, cada um fique do jeito que achar melhor. Ser casado não é pecado, ser solteiro não, desde que você consiga manter a pureza, né? E o serviço cristão, de fato, fica mais fácil quando você não tem outros compromissos na sua vida que dividem a sua atenção, que dividem o seu tempo. É isso que Paulo está dizendo e é, de fato, o que acontece no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente vai, não, fulano podia ser isso na igreja, aí você, eu não tenho condições, porque eu teria que estar aqui todas as noites, aí fulaninho tem faculdade, a esposa precisa de atenção, ela está com isso, ela está com aquilo, e ele está com isso e está com aquilo, e aí as coisas, não, eu não tenho condições de assumir para não fazer a obra do Senhor relaxadamente, ok? Então, essa é a orientação, a indicação de Paulo. Tem mais um aspecto ali nos versículos de 10 a 12 que às vezes criam algumas dúvidas, né? Ele diz ali, cria uma dupla interpretação. Eu vou ler na versão da revista aqui. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Porém, se ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se um irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E esse digo eu e não o Senhor, parece que ele está dizendo algo contra o que Jesus disse, né? Mas não é isso que ele está falando, né? Ele primeiro diz, ele como comissionado por Cristo, como apóstolo, lembra da palavra apóstolo que eu falei no primeiro vídeo, né? Aquele que é enviado por ele, enviado por Cristo, ele está trazendo orientações, né? Ele não está descumprindo o que Jesus falou, porque o que Jesus disse é que a mulher não se separe do seu marido, e se ela se separar, o outro não se pode casar porque estaria em adultério. Essa foi a orientação de Cristo. E Paulo está acrescentando a essa palavra assim, olha, não deixe a sua mulher porque ela é incrédula, né? A mulher não deixa o seu marido porque ele é incrédula. Não o abandone. Se não incomoda, né? Se consentir morar junto, que ótimo, continue. Agora, saiba que você com a esposa incrédula, você com o marido incrédulo vai ter dificuldades. E muitas vezes você vai ter que abrir mão de ir ao trabalho da igreja, de ir ao serviço do Senhor para dar atenção ao seu marido. Faz parte. Faz parte. É pecado deixar de ir ao culto porque eu tenho que fazer almoço para meu marido. É pecado deixar de ir ao culto porque minha esposa quer sair no domingo e ela é incrédula. Não, não é pecado, mas você precisa orar por ela e ela é o seu campo, o seu principal, ela é o seu principal campo missionário. E Paulo fala que o marido é santificado pela esposa, a esposa incrédula é santificada pelo marido, no santificado como o cônjuge que é crente é o sacerdote de sua casa. E ele é que vai levar o testemunho e ele que vai fazer com que as coisas, com que o seu cônjuge chegue a Deus. Na conclusão, né? Não é o casamento que mantém pessoas juntas, não é um par de alianças, não é uma cerimônia nupcial, não é um papel assinado que mantém as pessoas juntas. O casamento é um compromisso. E a gente tem visto, infelizmente, já faz anos que a gente vê isso no nosso meio, né? Olha, eu posso dizer
com tranquilidade que há mais de 35 anos ou 40 anos eu ouço, eu vejo a sociedade, eu ouço falar, amizade colorida é uma expressão antiga, né? A sociedade trabalhar a ideia do casamento ou do ajuntamento ser uma coisa um compromisso não tão forte. A prova disso é que apareceu nos nossos cartórios, há alguns 10 anos atrás talvez, união estável. O que é a união estável? Por que não casar e fazer uma união estável? Porque é uma união que é estável, não quer dizer que é uma união perpétua, não é uma união para sempre. A união para sempre é o casamento. O casamento foi criado por Deus para que um homem e uma mulher se juntassem e tivessem uma vida aos pés de Cristo, juntos. Mas a sociedade, dentre as várias coisas que prega testa, se não der certo, depois a gente muda. Casa, se não der certo, a gente separa. Eu lembro de um quadro do Jô Soares. Olha, faz muito tempo, quando ele ainda fazia programa humorístico. Era um padre, né? Que a pessoa chegava para marcar o casamento, ele começava a fazer perguntas e lá para as tantas ele mesmo falava: se casa separa, e eu não caso. Né? Era como se fosse falando uma língua estrangeira. Isso faz muito tempo. Esse personagem é bem antigo, programa de humor muito antigo. Veja que a ideia do casamento como algo não perpétuo já vem sendo construída há muito tempo. Mas a gente não pode entender assim. O casamento é algo perpétuo. Pense antes de casar. Jovem, pense antes de casar. É para sempre. É um compromisso perpétuo. A gente vive numa sociedade que já não tem tido compromisso com as suas promessas. Não tem tido compromisso com as coisas que fala. Mas o casamento, você vai se comprometer com outra pessoa e a vida a partir dali será junta para o resto da vida. Várias dificuldades têm separado casais. Dificuldade financeira, desemprego, doença, pressões do trabalho, vizinhança, tentações das mais diversas, inclusive a sexual, depressão e várias outras. Estas coisas todas são para serem enfrentadas juntos. O casal tem que enfrentar isso junto. É por isso que é casamento. Juntos, aos pés da cruz, juntos, diante de Deus, eles são muito mais fortes. Para pensar e agir, qual o lugar do matrimônio na vida do crente? O crente deve se casar? Olha, se tem dom de celibato, não tem problema. Mas se casar, vai viver uma vida, deve viver uma vida aos pés de Cristo. Né? O que é possível dizer a alguém que argumenta que Paulo ordenou o celibato? Não, Paulo não ordenou o celibato. Ele disse que seria melhor por conta das angústias que se vivia naquele tempo. Né? E ele diz que o celibato dá maior expressão à espiritualidade cristã. Não, você pode, como Paulo disse, até fazer um jejum de sexo para orar, não tem problema, mas em comum acordo com o seu cônjuge. É possível usar o capítulo 7 como base para opor Paulo a Jesus? Não, nada a ver. Paulo não falou nada contra Jesus. Ele só disse que é para que você não despreze o seu marido ou a sua esposa porque ele é não crente. Casamento é uma coisa criada por Deus. Tem seus desafios, tem desafios, né? E a gente precisa estar consciente desses desafios. Precisamos viver e vencer junto todas as dificuldades. Sabendo que casado eu vou ter um pouco mais de dificuldade de servir a Cristo. Não se engane. Nem use isso como desculpa, ok? Não use como desculpa. Faça tudo o que você pode fazer.
Mas vai chegar num ponto em que você vai perceber que você precisa dedicar um tempo a mais ao seu esposo, à sua esposa e aos seus filhos. E vai ter que abrir mão de fazer algumas coisas na igreja, porque vai estar prejudicando o seu próprio casamento. E é isso que Paulo está dizendo, que nos livre ele preferia que fôssemos livres das preocupações. Mas casamento é de Deus, criado por Deus. Ele criou o casamento. Amém? Que Deus nos abençoe a ser sábios em nossos relacionamentos e em nossos casamentos.